Decifra a mensagem. Toda dificuldade que enfrentas encerra uma mensagem que deves decifrar. Se não a entenderes, com certeza ela persistirá em ti. Analisa os teus problemas além das aparências com que te apresentam. Se uma infecção é sintoma de desajuste orgânico, a fase difícil que fazes é sinal de precisas mudar. Alterar para melhor o teu jeito de lidar com as pessoas, de dirigir-lhes a palavra, de conviver, enfim, com que os te cercam. Não te esmeres em identificar nos outros o que careces de identificar em ti mesmo. O que acontece de mais importante em tua vida é determinado pelas tuas atitudes. Os outros te influenciarão na medida em que te permitires ser influenciados por eles. Muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, para levar essa luz divina a lares, a milhares de lares por meio do canal do YouTube. Essa ferramenta é muito interessante, né? Porque a gente consegue chegar para tantas casas, né? Consegue tocar tantos corações e é mais uma bênção divina que nos chega. Os tempos atuais, eles nos trazem, né, essa modernidade, nos traz muitas boas ferramentas, que infelizmente o homem tem a capacidade, né, tem a aptidão de pegar coisas boas e transformá-las em coisas ruins, né? Mas eu acho que nós que somos cristãos, nós que temos essa convicção de fazer um mundo melhor, cabe a nós semear essa sementinha do bem cada dia mais dentro dessas redes sociais, desses aplicativos de comunicação, porque eles são bons, eles são muito bons, né? Tem um monte de gente que fala, não, eu tinha um amigo de um outro centro onde eu participava, lá do SECAP, que ele chamava a internet de infernet, que ele achava a internet um inferno, porque trazia muita discórdia, muita desavença, porque as mensagens são muitas vezes mal interpretadas, né? E aí ele era um cara super arredio, ele não entrava na internet de jeito nenhum. Mas na verdade assim, não é a internet que é ruim, né? A forma com que as pessoas usam as redes sociais, os aplicativos de comunicação, que se tornaram ruins. Então, cabe a nós que temos esse discernimento, que temos essa luz na mente, de plantar essas sementinhas de amor dentro dessas redes, porque é maravilhoso, né? Tem um casal de amigos que eles estão com um projeto no Facebook que chama Música Cura o Mundo. Então, todos os dias, acho que por volta das 8 horas da noite, eles fazem uma transmissão ao vivo de música para alegrar o coração das pessoas. Simplesmente isso. Olha que coisa boa, né? A gente vê tantas vezes que pessoas necessitadas, as pessoas se juntam para auxiliar pessoas necessitadas nesses grupos de WhatsApp ou mesmo dentro do Facebook. Eu tenho uma amiga, a Márcia Jordão, que é uma super ativista dentro da causa dos animais desamparados, também espírita ela, e ela ajuda um monte de bichinho que se perde ou bichinho com maus tratos. Então, assim, tem sim como fazer desse ambiente, muitas vezes inóspito, se tornar um ambiente de paz e de luz. E o nosso objetivo com essas palestras pelo Facebook é exatamente isso, é levar as pessoas, ao maior número de pessoas possível, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho que, mais uma vez, né, a gente pegando esse coronavírus, né, como uma grande lição, né, mais uma vez, o coronavírus, que é uma coisa ruim, acabou nos impulsionando a colocar em prática uma ideia que nós tínhamos há muito tempo, né, Sandro? Há muito tempo nós tínhamos essa ideia de fazer um canal de YouTube com palestras e nunca dava tempo, estava sempre enrolado. E aí, por conta da quarentena do coronavírus, a gente colocou em prática a nossa ideia, né? E está dando super certo, graças a Deus, graças à audiência de vocês, às curtidas, às compartilhadas. Então, continuem curtindo o nosso canal, inscrevam-se e compartilhem também com o maior número de pessoas, para que a gente leve à frente a luz dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Bom, o tema de hoje que eu vou falar
é sobre o capítulo 25 de São Mateus, nos versículos de 1 a 13, que é onde ele fala sobre a parábola das 10 virgens. É uma parábola que eu particularmente vi muito poucas vezes. Não é uma parábola como a parábola do semeador, o sermão da montanha, né? Que as pessoas falam tanto. A parábola das 10 virgens, ela é muito significativa. E eu vou ler, porque é importante que a gente saiba exatamente como está na Escritura, né? Então aqui diz assim, ó: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando respondeu aos seus discípulos sobre os últimos acontecimentos próximos ao fim do mundo e à sua segunda vinda. O mestre conta a parábola das 10 virgens, que traz uma mensagem de despertamento espiritual e vai de encontro ao cerne da religião. É interessante essa parábola porque ela dá uma chacoalhada mesmo na gente, né? Principalmente nós que somos ativos de alguma forma religiosamente, né? Religiosamente ativos, ele dá uma despertada. Eu acho que todos nós, espíritas ou de outras religiões, seja pentecostal, seja católico, ou seja umbandista, não interessa. Eu acho que qualquer religião, quando a gente fala de Jesus, a gente fala para todas as religiões, né? Então eu acho que a parábola das 10 virgens, ela deve ser sempre muito lida e muito estudada, porque ela é verdadeiramente uma cutucada, assim, é um despertar para todo mundo que está envolvido com algum movimento religioso. Na parábola das 10 virgens, Jesus vai narrar um hábito judeu que existia, que era na noite de núpcia, né? Que as festas de casamento lá acontecia, durava às vezes semanas, né? Não era festa que nem acontece das 8 às 22, não. A festa durava muito tempo, né? Então, na noite de núpcia, sempre iam 10 virgens, iam junto com a noiva para um retiro, esperar a chegada do noivo e adentrar a essa festa, né? E aí, então, esse era um hábito do judeu. E aí elas iam com lamparinas, iluminando um caminho. Aí tinha música que tocava ao longo desse processo e tal. Então era um hábito muito bonito, era um ritual muito bonito. E então tinha um significado muito forte. Desculpa. A virgindade, ela sempre teve um significado muito forte, né? Tanto que foi adotado isso para a Bíblia e depois concederam essa coisa da eterna Virgem Maria, né? Mas a virgindade, ela sempre teve um significado de poder, um significado mágico dentro do judaísmo, né? As virgens, elas eram o símbolo da pureza, o símbolo da elevação. Então tinha lá, inclusive tinha antes ainda, né? Desde o tempo lá da Grécia Antiga, tinha lá as pitonisas, que eram meninas virgens, elas já tinham que estar em período fértil, né? Então eram virgens que elas tomavam alguns chás que exacerbavam o seu poder mediúnico, elas faziam predições, faziam previsões, faziam profecias. Vê aquele 300 aquele filme 300 de Esparta, né, eu acho que mostra lá as pitonisas, é muito legal conhecer a respeito. Então tinha todo esse poder, né, das virgens dentro da cultura judaica, que foi sendo carregado ao longo dos tempos. E aí então nesse ritual a noiva levava as virgens para essas bodas. Uma coisa que é interessante a gente perceber, ao longo da Bíblia, em vários momentos nós temos abordagens sobre casamentos. Isso é uma coisa muito interessante, as pessoas não percebem muito isso. Por exemplo, a primeira aparição do Cristo acontece aonde? Nas bodas de Caná, que é quando ele transforma a água em vinho. E depois, diversas vezes, isso vai acontecendo ao longo da Bíblia. Diversos exemplos, diversas parábolas acontecem em torno do casamento. Por quê? Porque no judaísmo existia é uma crença, não sei se é exatamente uma crença que a gente pode falar, mas existia essa coisa, né, do matrimônio do homem com Deus. Então o casamento, ele tem essa percepção, né, essa percepção da aliança, da fidelidade. Então sempre teve essa coisa do casamento do homem
com Deus, né? O homem como ser humano, né? Não o homem gênero. Então, assim, o casamento da humanidade com Deus, essa conexão, essa aliança, esse comprometimento, essa fidelidade. Então, eles sempre vão falar isso, eles vão sempre usar isso como um grande exemplo. Tanto que no batismo de Jesus, o João Batista fala, né? Nesse casamento eu sou amigo do noivo, né? Porque ele vai batizar Jesus e criar firmar através desse ritual essa parceria, né? Esse comprometimento. E em vários outros momentos, né? As bodas de Caná, eu acho que é um exemplo muito grande, né? Quando acontece a transformação da água no vinho, porque a gente vê ali, né, toda a simbologia. A gente tem, em princípio, a gente tem o casamento que é a comunhão, né, do homem e Deus. Aí depois você tem a aparição do Cristo, a chegada de Jesus, a chegada do Messias, né, que é uma grande festa. O mundo entra em festa quando chega um Messias da envergadura de Jesus Cristo. Então ele chega nessa grande festa, nessa maravilha. E aí quando ele chega nessa festa, ele vai promover uma transformação nas pessoas. Vai pegar a água, que é interessante que ele fala, né, que a água está em odre de pedra, né? Então aquele pote de pedra que é o nosso corpo físico, a água que é o nosso espírito, né? Então a água, que é aquela coisa ainda insípida, inodora, e aí quando Jesus chega na nossa vida, ele traz essa transformação, ele tira você daquele estado de água e passa você para um estado muito mais nobre, que é o estado de vinho, né? Então, quando a gente deixa Jesus agir na nossa vida, existe essa grande transformação. A gente se transforma da água para o vinho. E no final das bodas de Caná, o mestre de cerimônia chama o noivo para conversar e fala para ele, né, como você deixou o melhor vinho para o final da festa. Porque o hábito era sempre, serve o vinho bom no começo da festa, depois que o povo já está meio breaco, né? Aí no final, ele serve qualquer vinho. Que aí já todo mundo meio alteradinho, não vai perceber se o vinho é bom ou ruim. E o mestre fala, né, como você deixou o melhor vinho para o final da festa. Por quê? Porque Jesus, ele é o melhor da festa. Jesus, quando ele consegue tocar o nosso coração verdadeiramente, quando a gente consegue se transformar pela palavra, a gente se torna o melhor das festas, a gente se torna seres humanos muito melhores, né? A gente se torna pessoas que fazem a diferença na vida das outras pessoas, a gente faz a diferença no nosso universo, porque a gente começa a espalhar, quando a gente passa por essa transformação sob a palavra divina, a gente se transforma de verdade e a gente começa a espalhar essa alegria, que é a palavra do Cristo, por todos os lugares que a gente passa. Então a vida começa a se tornar uma grande festa. Tem toda essa simbologia nas bodas de Caná. No livro de Oséias, você vai encontrar abordagens maravilhosas. Então, quem não lê o livro de Oséias, leia o livro de Oséias. E tem outro que eu acho que é de Enoque, né, Sandro? Que é um livro intertestamental. A gente tem o Novo Testamento, tem o Antigo Testamento e tem os livros intertestamentais. Então, se eu não me engano, o Sandro está me sinalizando aqui que ele não tem a menor ideia. Então, o livro, mas se eu não me engano, é no livro de Enoque também, que tem abordagens lindas. Mas procura, é legal procurar isso, né? Buscar um pouco para ver como que Enoque e Oséias abordam uma visão judaica, né? A gente não está falando de visão cristã, a gente está falando de visão judaica. Eles abordam divinamente esse casamento do homem e do Cristo. Eu falo com frequência, eu falo isso em todos os lugares onde eu vou, eu não sigo o Antigo Testamento, eu acho que o Antigo Testamento é sim um alicerce para a nossa religião, mas ele não é o que sustenta a nossa religião, porque nós somos cristãos. Mas sim, é interessante conhecer o Antigo Testamento, tem muita coisa bonita, tem muito ensinamento bonito, né? Então, aí tem recomendação de 2 livros do Antigo Testamento, que não é costumeiro eu fazer, mas são 2 livros lindos, vale a pena conhecer e buscar essa visão do matrimônio do homem com Deus. Bom, voltando então às 10 virgens. Das 10 virgens que seguiram com a noiva,
Aqui, então, eu vou ler aqui, tá bom? Um trechinho para a gente chegar lá. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, o que ele vai dizer aqui, né? Ele cria um paralelo. Ele pega lá as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Todas elas tinham consigo o mesmo poder, né? Todas elas tinham essa percepção de meio que de divindade, né, pelos judeus. E elas saíram para a festa e todas carregavam as lâmpadas. Como eu disse, nesse ritual judaico, elas levavam uma lamparina e aí iam tocando música e para ela fazer esse caminho até chegar às bodas. E aí, então, 5 delas eram prudentes. Elas carregaram um peso a mais consigo, que foi uma carga extra de azeite. Porque elas iam andando e não sabia se exatamente... Primeiro que não tinha relógio, né? Então, assim, a batida do horário é meio mais ou menos marcada, né? Não tinha o despertador do iPhone, tinha nada disso, viu, Sandrinho? É uma dificuldade, velho. Eu não ia acordar nunca para trabalhar, né? Que sem meu despertador eu não acordo. Então, assim, metade delas foram prudentes. Elas tinham consigo toda a sua divindade, né? Mas, além da lamparina que elas carregavam, elas tinham consigo uma carga extra de azeite. Quer dizer, ficava mais pesado, né? Ela tinha que fazer um esforço maior para carregar a sua carga. Já as 5 loucas, eu acho ótimo quando Jesus fala nécio. Acho nécio tão bonito. Então, as 5 virgens que eram loucas, elas foram simplesmente com a sua lanterna. Não levavam carga nenhuma. Então elas estavam mais leves, né? Andavam com mais facilidade e foram chegando até o portal. Você percebe aí, quando a gente pensa em religiosidade, né? Todos nós temos essa capacidade de levar a luz da palavra do Cristo à frente. Todos nós, a gente precisa ter amor no coração, boa vontade e estudar. E aí a gente consegue levar essa lamparina à frente, essa lanterna à frente. A gente consegue levar essa luz a várias pessoas. Mas existem pessoas que acham que bastam os seus dons divinos, né? Eu já vi muito médium, bom, dentro do movimento espírita, dentro do movimento da Umbanda, a gente vê um monte de médium que se acha o cara. Não, eu sou médium, então eu não preciso de mais nada. Né? A gente vê tanta gente se desvirtuando. Eu estava comentando outro dia com um amigo meu, que é ele é de uma religião dessas pentecostais, ele é batista. Eu estava conversando com ele e falando sobre esses desvios doutrinários que acontecem em todas as religiões, gente. Né? Tem milhares de padres ótimos, né? A gente tem aí o Fábio de Mello, que é um cara que eu admiro muito, tenho minhas críticas, acho que todo mundo tem algumas ressalvas, mas ele é uma pessoa maravilhosa, ele traz palavras lindas. Eu, particularmente, sou fã do Papa, do Bergoglio. Eu acho ele uma pessoa que veio para realmente modificar o cristianismo, né? Dar uma chacoalhada na Igreja Católica. Eu acho maravilhoso o padre Marcelo Rossi também, que agora está velhinho, mas ele, né, meio doentinho, mas já teve um trabalho muito bonito também. Então, são pessoas maravilhosas, mas existem aqueles que pisam fora da linha? Existem. Aqueles que dão uma patinada? Existe. Não tem como, assim na Igreja Católica, como dentro das igrejas pentecostais, tem um monte de gente que fala muito mal dos crentes, né? Não, porque eles tiram dinheiro do fiel, porque blá, 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 e reclamam muito. Existem alguns pastores que são pessoas que têm a índole questionável? Existe. Existe padre, existe gente espírita, existe pai no santo. Todos eles, todas as religiões, existem pessoas que têm a índole questionável. Mas a gente tem que ver no todo o trabalho é bonito. Né? Como a gente tem dentro do espiritismo, a gente tem o Valdo Viana, os Gasparetos, são pessoas que saíram completamente da doutrina. Né? E, assim, por isso a doutrina deixa de ter seu valor? É claro que não. A gente tem aí terreiros de Umbanda que tem trabalhos maravilhosos. Tem a Casa São Lázaro aqui acho que é Vila Mascote, ali não sei direito que bairro é aquele.
que é um centro super bacana. Eu vi lá o Alexandre, acho que é Alexandre, o Pai no Santo de lá. Eu vi uns vídeos com ele, umas aulas sobre Umbanda, que me caiu o queixo, maravilhoso. Agora já tem outros centros ali na Vila Mascote mesmo, que acontecem barbaridades. De até gente morrer queimada, saiu na televisão, né? Então, assim, tem de tudo em todas as religiões. Então, que são essas pessoas? São exatamente, né? Se a gente pegar... existem aí as virgens que levam consigo a carga essa de azeite, que tem a luz na sua mão que vai levando à frente e tem a sua carga essa de azeite, né? Quer dizer, ela vai conseguir manter essa luz. Ela vai ter mais trabalho, né? Porque ela tem que carregar um peso a mais, mas ela vai conseguir manter essa luz por mais tempo. E já existem as loucas, que simplesmente saem fazendo. Tem a luz e vão se divertindo e não se preocupam, não são prudentes, não são precavidas. Como eu falei, né? Que existem líderes religiosos, existem casas religiosas, existem trabalhadores religiosos que conseguem fazer um bom trabalho e se sustentar sempre por meio do estudo, sempre por meio da vigilância, que isso é muito importante. E existem aqueles que levam tudo na farra, né? Que tudo que gostam de estar à frente, que gostam de receber os louros da fama. E esses, com o tempo, vão se desequilibrar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A oração, a vigilância, ser sempre muito prudente e sempre criar esse suporte para poder manter a luz acesa por mais tempo. Depois aí continua aqui, né? Eu fui até o capítulo aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então aqui, nós precisamos entender que quando a religião, a religiosidade aporta verdadeiramente nos nossos corações, nós nos tornamos uma luz. E eu não estou falando só sobre dirigente religioso, não. Eu não estou falando sobre dirigente espírita, sobre o Pai no Santo, sobre o padre, sobre o pastor. Não, eu estou falando sobre todos nós que temos a intenção de carregar dentro do nosso peito essa religiosidade. Lembrando sempre que religião é a religação do homem com Deus, né? Quando a gente se propõe a nos ligar novamente com Deus, quando a gente se propõe a contrair esse matrimônio, a gente tem essa luz para ser levada a outros lugares. E a ideia é mais ou menos como uma contaminação do vírus, né? Eu sei que é uma piada, pode ser meio fora do momento certo, mas é meio isso mesmo. Vai um contaminando o outro. Da mesma forma que a gente se influencia com comentários ruins, a gente também se influencia com os bons comentários. É isso que eu estava falando das redes sociais. Da mesma forma que se a gente começa a levantar polêmicas e criar discussão dentro das redes sociais, que fica aquele clima ruim, né? Essa polarização que a gente está vivendo atualmente, tão pesada, que a gente vê um monte de amizades se desfazendo, às vezes parentes parando de falar um com o outro, né, por conta dessa polarização, a gente também consegue semear o bem, a gente consegue semear a luz. E é isso que nós que estamos nesse processo de religação, nós que estamos nesse processo de matrimônio com Deus, precisamos fazer, levar essa luz à frente. Lembrando sempre que toda construção feita em rocha, ou seja, todo aquele que estiver convencido verdadeiramente da sua transformação em favor da melhora, da sua própria melhora e da melhora do universo, essa construção vai ser sólida, vai ser construção em rocha, não construção em areia. E ela não vai se abalar por qualquer motivo, porque constantemente a gente vê pessoas que vivem dizendo que tem fé, que tem fé, que tem fé, até o primeiro percalço. Com o primeiro tropeço no caminho, ela já questiona Deus, né? Então, vamos ter isso na nossa mente, vamos ter isso na nossa cabeça. Vamos ter fé e levar à frente essa palavra divina. E depois continua ainda. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. É aquilo que eu falei, né? Não adianta, não se sustenta. Quando a gente tem uma crença superficial, não se sustenta.
Quando a gente acha que religião é festa, né? Que é música, que é dança, que é... Não é. Isso não se sustenta, gente. Precisa da transformação, precisa da melhora interior. Não adianta a gente simplesmente entrar nos rituais, né? Ah, não, eu vou à missa todo domingo. Ah, não, eu vou na gira toda sexta. Ah, não, eu vou na palestra toda quinta. Ah, não, eu vou no culto todo sábado. Não adianta! Não adianta só ir, não adianta só frequentar. Não adianta você ser religioso só dentro da casa religiosa. É necessário que haja a transformação verdadeira dentro do seu coração. É necessário que você olhe para os lados e pratique o bem, que pratique o amor. É necessário que você pratique o perdão, que você tenha empatia, que você faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Tem um ditado que... Facebook é ótimo para divulgar besteira, né? Mas muitas vezes você vê lá assim, eu não faço às pessoas aquilo que você gostaria que não te fizessem. É uma forma muito passiva, né? Eu fico ali, ninguém me faz mal, não faço mal para ninguém e, né, não muda nada. Não, gente, tem que ser ativo. Faça para as pessoas aquilo que você gostaria que te fizessem. Eu gostaria que abrissem a porta para mim, então eu vou abrir a porta para as pessoas. Eu gostaria que me perdoassem, então eu vou perdoar. A gente tem a mania de jogar a culpa para os outros. Enquanto a gente continuar com esse ciclo de vingança, achando que é justiça, a gente vai fazer sempre uma bola de neve. Porque o cara faz um mal para mim, aí eu me vingo dele, aí isso ele vai fazer outro mal, e a gente vai fazendo um mal para o outro. A gente tem que quebrar esse ciclo. A gente tem que fazer diferente. A pessoa te fez mal? Ok. Eu vou me precaver para que ela não me faça. Eu estava conversando isso ontem mesmo com a minha namorada. A gente tem que romper esse ciclo. A gente tem que romper, tem que parar. A pessoa te fez mal, ok. Eu vou perdoar, eu não preciso conviver, não preciso ficar de abraço, não preciso ficar de beijo. Mas eu vou simplesmente não fazer o mal para ela. Deixa que o tempo dela vai chegar. E não sou eu que tenho que infringir essa redenção da pessoa. Eu tenho que me fazer melhor, como eu já falei em outras palestras. Eu não tenho que ser melhor que ninguém. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo. Eu tenho que me melhorar a cada dia. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu falei isso, né? Falei, poxa vida, mas você está dentro da religião, não é para ser melhor? Não, não é. Falei, gente, o que você está fazendo dentro dessa religião então? Se não é para se melhorar, se não é para melhorar o mundo. As pessoas vão pregando essa coisa egoísta de eu, por mim, por mim, por mim. E não, nós somos um organismo interdependente. Nós precisamos, com a nossa melhora, espalhar essa melhora à nossa volta. E a gente só vai conseguir fazer isso quando nós fizermos como a Virgem Prudente, carregando conosco sempre uma dose extra de azeite, para manter a nossa lamparina sempre ligada. Porque aí depois, aqui na continuação, chega à meia-noite, aqui ó. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E as loucas disseram aos prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha só, na chegada do noivo, né, aqui tem um monte de simbologia também. Então, à meia-noite, na hora das trevas, à meia-noite é quando não tem luz, né? Então, quando o mundo estiver com a maior dificuldade, né, que as trevas tiverem tomado conta, vai chegar um noivo. Quem que é o noivo? Jesus Cristo, o Messias de Deus, a emanação divina. E quando esse noivo chegar, a gente precisa estar preparado. Por quê? Porque aqueles que têm a sua religiosidade superficial, como aqui as virgens loucas, que carregavam consigo lamparinas e que já não tinham mais azeite na chegada do noivo, essas não vão conseguir enxergar, essas não vão conseguir entregar ao noivo, porque a sua luz vai ter se apagado. Já as virgens prudentes não, elas com a sua carga essa de azeite, vão manter a sua luz acesa, e aí elas vão encontrar Jesus. Dá para entender a analogia? Aquele que tem a sua religiosidade superficial, que vai lá simplesmente falar amém, amém, que só frequenta o culto, a gira, a missa ou a palestra,
Aquele que simplesmente vai lá e se diz religioso, aquele não vai ter luz suficiente para poder encontrar a sua própria salvação. Aquele, quando chegada das trevas, ele vai se perder. Aquela pessoa que só vai na religião por causa da musiquinha e da dancinha, esse não vai conseguir encontrar. Ou aquele que fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus e não pratica nada daquilo que fala, aquele também vai estar perdido. A gente precisa buscar essa transformação, a gente tem que ter a luz do Cristo acesa no nosso coração sempre. Quantas vezes eu já não fui questionado em discussões, Jesus não tem nada a ver com esse assunto. Eu tive como dizer de uma forma suave, uma discordância de opiniões no Facebook, onde as pessoas estavam falando mal do Papa, né? E aí eu fui e manifestei a minha discordância, falando, não, mas o Papa, ele é um comuna. Eu falei, gente, mas Jesus Cristo, Chico Xavier, o Shiva, o Maomé, todos eles tiveram posturas que, se a gente comparar com o ideal básico do comunismo, é semelhante. Ele fala, mas você não tem que colocar Jesus nessa conversa. Não, gente, eu tenho que colocar Jesus em todas as minhas conversas. Nós precisamos todos os dias da nossa vida colocar os exemplos do Cristo a serem seguidos. Porque é assim que a gente consegue se melhorar. É assim que a gente consegue melhorar o planeta. Você acha que se os senhores da guerra, se eles tivessem parado e pensado como Cristo agiria no meu lugar, a gente teria tanta guerra, tanta fome, tanta desgraça no nosso planeta? Você acha que se os dirigentes das grandes nações parassem e pensassem o que Jesus faria por esse povo, você acha que a gente teria tanta discrepância, tanta fome, tanta doença? É essa a transformação. E essa transformação tem que acontecer com cada um, com eles que são os grandes dirigentes e conosco também, porque nós vamos levando essa luz e contaminando essa luzinha aqui e ali para iluminar mais esse planeta. E nós, se somos religiosos, temos que carregar conosco uma bolsa extra de azeite para poder manter a nossa lamparina sempre acesa e levar à frente essa luz. E aí no final aqui, ainda fala na parábola, e tendo elas ido comprá-lo, né, que elas foram comprar azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entravam com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Aqui de novo a gente está falando da prática superficial da religião, né? As pessoas que falam Senhor, Senhor, mas não colocam o Senhor verdadeiramente na sua vida. As pessoas que ficam cantando hinos e louvando, mas não praticam aquilo que lhes pregam, né? É isso que a gente precisa, gente. Precisa colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente estuda. Porque quando o Cristo falou que há muitas moradas na casa do meu Pai, eu entendo que era justamente a isso que ele estava se referindo. Existem várias religiões. Nós temos várias casas para nos acolher e nos ensinar o mesmo ensinamento de amor, de paz e de perdão. Cabe a nós pegar esse ensinamento, seja na igreja católica, na igreja evangélica, no terreiro de Umbanda, no centro espírita, não importa onde. Cabe a nós pegar essa luz do Cristo, colocar dentro do nosso peito e espalhar por aí. E praticar todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, em todos os lugares. Praticar verdadeiramente as leis de Jesus e trazer sempre na nossa cabeça o grande mandamento, que é amar ao Senhor teu Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente começar a praticar esse amor ao próximo, aí sim nós estaremos no caminho certo. Muito obrigado por mais essa noite. Bom, vamos para os recadinhos finais, né? A nossa casa permanecerá fechada até o 22 de abril de 2020. Se após esse período ainda as autoridades, né, e a Organização Mundial da Saúde recomendar que a gente continue nesse período de reclusão, né, respeitando a quarentena, a nossa casa divulgará também, tá? E aí a gente continuará com as palestras sempre, todas as quintas-feiras e os domingos. Às quintas, 19h45 e os domingos, às 9 horas.
sempre com um tema diferente, um tema para você poder ver com a sua família, com amigos. Divulguem esse tema com seus amigos, compartilhem esse vídeo, mesmo quem não é do Espiritismo, que às vezes desconhece a nossa doutrina e pode ver através do vídeo que a gente fala tudo aquilo que talvez eles também tenham uma simpatia, seja de uma outra religião ou não, né? A gente tem também o nosso canal aberto para vocês deixarem qualquer comentário, sugestão, críticas, dúvidas e questionamentos. A gente promete responder todos. Temos uma equipe grande, iremos fazer esse esforço. Nossa casa está fechada totalmente, tá? Lembrando que se você tiver doações para fazer ou não, procure os nossos meios, né? Se você não tem o nosso meio de WhatsApp, procure ali deixar o seu número, contactar-nos, que a gente disponibiliza outras instituições que estão até recolhendo, tá bom? E aí elas recolhem esse material e estão levando para pessoas que necessitam. Nossa casa, no momento, está fechada para todas as atividades. Inclusive, se você tiver devoluções de livro, essas coisas, guarde mais um tempinho, releia ou empreste para alguém da família ler, até que a gente volte à normalidade, tá bom? A gente espera que todos curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Muito obrigado a todos. E assim então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos encerrando mais esse nosso encontro. E como em todos os encontros, eu sugiro que agora cada um pegue o seu copo com água para a gente fazer uma oração e fluidificar essa água, tá bom? A fluidificação da água nada mais é que os espíritos, né, nos conhecendo a fundo, eles vão derramar fluidos salutares desse líquido, que aí a água será o veículo para a gente ingerir esses fluidos, tá bom? É uma troca de energia, tá bom? Então vamos buscar a imagem de nosso Senhor Jesus no pensamento, pedindo para que Ele mais uma vez derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas, que mais uma vez esse Mestre querido nos acolha em seus braços, recarregando as nossas energias, trazendo luz aos nossos pensamentos, para que possamos ter sempre os ensinamentos divinos como guia na nossa estrada. Vamos pedindo aos doutores do invisível, a esses espíritos queridos, trabalhadores da Pátria Maior, que derramem nessa água os eflúvios salutares, as energias curativas necessárias para amainar o nosso cansaço, para restaurar o nosso corpo físico e espiritual. Lembrando sempre que a nossa fé é o que mais nos cura. Então tenhamos fé, porque Jesus está sempre pronto para nos entregar as suas bênçãos. Graças a Deus. Agora pode beber água.